Bom, queridos, eu tenho uma palavra de Deus para falar ao seu coração aqui essa noite. Eu não quero demorar muito. Aliás, o nosso tempo é bem limitado, nós precisamos ser bem objetivos. Mas eu quero que você preste bem atenção, para que você foque aqui, para que você não faça outra coisa, mas foque aqui na palavra, porque é muito importante isso que eu vou te falar. E eu tenho certeza que Deus vai mexer conosco. Aliás, Deus vai mexer com você aí onde você está. Mas Deus, quando Ele mexe conosco, quando Ele fala conosco, Ele tem um objetivo, não só de nos exortar, mas muitas vezes de nos encorajar, e na maioria delas de nos fortalecer, e para que nós possamos avançar para aquilo que Ele determinou, em nome de Jesus. Bom, o tema da ministração essa noite é o impacto da obediência. Quero trazer para você aqui um pouco daquilo que nós temos falado. Eu sou pastor Gustavo, para você que não me conhece, fui ordenado aí no começo do ano. Sou pastor aqui no Yes Movement. Então, eu quero falar um pouco daquilo que nós estamos experimentando, daquilo que nós temos ministrado aos nossos jovens. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você também sobre o impacto da obediência. Isso mesmo, João capítulo 15, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Jesus disse assim: vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos ordeno. Olha que interessante, Jesus está dizendo aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, às multidões, que seriam seus amigos se fizessem aquilo que Ele ordenava, aquilo que Ele nos manda fazer. E a grande verdade, queridos, é que quando eu busco na Bíblia, quando eu falo um pouco sobre essa questão de ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus, de ter uma aliança com Jesus, ela vai muito além apenas de conhecer, de ouvir falar ou de saber o que Jesus fez por nós. Você ser considerado amigo de Jesus, segundo o que o texto aqui em João capítulo 15, versículo 14 nos diz, é que nós precisamos obedecer ao comando e aquilo que Ele determina para nós. Quando eu busco na palavra de Deus sobre referenciais de homens que se tornaram amigos de Deus, porque, amados, uma coisa é eu dizer que Deus é meu amigo, outra coisa é o próprio Senhor proclamar nos céus ou na terra que eu sou amigo dele. E eu quero que você entenda isso. Eu posso falar para todo mundo que Deus é o meu melhor amigo, mas a pergunta que eu faço é: será que Deus tem falado para todo mundo aí que eu sou o melhor amigo dele? Ou que eu sou, pelo menos, digno de ser chamado seu amigo? Pois bem, algumas referências aí, como Moisés. Êxodo capítulo 33, versículo 11, a palavra diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como um amigo fala a outro amigo. Olha que interessante, esse era o nível de relacionamento de Deus com Moisés. Eles conversavam face a face, como um amigo fala a outro amigo. Mas nós vamos entender um pouco sobre por que isso, Se você procurar entender um pouco a história, você vai saber que Moisés foi aquele que ouviu a voz de Deus através de uma sarça ardente, ouviu um comando de Deus para ir até Faraó e libertar o povo do Egito. Então, quando nós ouvimos aqui que Deus falava com Moisés face a face, nós também temos o entendimento da obediência de Moisés, porque o próprio Moisés obedeceu ao comando da voz de Deus através daquela sarça ardente. Moisés obedeceu às direções de Deus, e por obediência ele se tornou amigo de Deus. Outro amigo de Deus que me impressiona muito é Abraão. Isaías capítulo 41, versículo 8 diz que Abraão, Deus o chama de amigo. O texto diz: você porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, o meu amigo. Olha o que Deus faz questão de registrar na sua própria palavra a respeito de Abraão. Deus o chama de amigo, Deus o chama de um companheiro, de um parceiro. Só que quando você estuda, você pesquisa sobre a história de Abraão, você vê que Abraão é aquele homem que saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para um lugar que o Senhor designou, sem mesmo saber o rumo e o caminho que iria seguir, apenas ouvindo e obedecendo a direção de Deus. Abraão é aquele homem que depois de velho, quando tem o filho da promessa, Isaac, ouve a voz de Deus pedindo para que
que ele entregasse o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, para que ele sacrificasse. E Abraão é esse cara que você conhece muito bem a história, decidiu sacrificar, decidiu entregar. Pois bem, Abraão é chamado de amigo de Deus, e isso me relaciona muito ao texto que eu li em João capítulo 15, versículo 14, que aqueles que querem ser os meus amigos são aqueles que obedecem a minha direção, são aqueles que obedecem a minha voz. Então, sabe, amado, se você tem um desejo de ser conhecido como amigo de Deus, você precisa obedecer o comando de Deus, e a sua obediência, ela vai causar um impacto aonde você está, o impacto na sua família, o impacto no seu trabalho, o impacto na sua universidade. O impacto é causado quando você obedece a Deus. Foi o que aconteceu com a vida desses dois homens, no qual eu falei para você aqui. E sabe, essa noite eu quero falar com você sobre 3 ordens, 3 comandos que Jesus deixou para nós. Eu não quero dizer que esses são os únicos comandos ou as únicas ordens. Na verdade, Jesus nos ensinou e nos designou a fazer muitas outras coisas. Mas eu separei aqui 3 ordens que Jesus deixou para mim e para você, para que nós pudéssemos ouvir a sua voz, cumprir o seu mandamento, cumprir o seu comando, e assim nos tornarmos a cada dia mais os seus amigos. Porque quando nós obedecemos a Deus, há um impacto que acontece na nossa vida, há uma grande mudança, uma grande transformação. Sabe, amados, pessoas que são pessoas reconhecidas pelo sucesso na vida com Deus, na vida ministerial, ou naquilo que buscam diante de Deus, são pessoas que obedecem à voz de Deus. O próprio Jesus disse isso: eu sou o bom pastor porque eu dou a vida às minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz e elas me conhecem. Pois bem, eu quero falar sobre 3 ordens que Jesus deixou para nós, para que nós pudéssemos cumpri-las, para que nós, ao obedecermos esses comandos, não só seríamos abençoados, mas causaríamos um impacto na nossa vida, na nossa cidade e na nossa nação. Bom, a primeira ordem que eu quero falar com você aqui essa noite, que Jesus deixou para nós, para mim e para você, é: venha a mim. Essa é a primeira ordem que Jesus dá a nós. Na verdade, pelo menos aqui foi o que eu separei. A primeira ordem que eu quero dizer que Jesus te chama essa noite é: venha a mim. O próprio Jesus está te chamando para um relacionamento. Olha o que o texto diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Jesus disse assim: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, amados, a primeira ordem que Jesus dá a nós é para que nós possamos ir até Ele. Você precisa entender nesse versículo que essa palavra vem a mim, em algumas outras versões, vinde a mim, ela não é apenas uma palavra dizendo se você quer ou se você deseja. Aliás, é muito importante que você deseje a presença de Jesus, é muito importante que você deseje estar com Ele. Mas aqui essa palavra vem a mim, ela está no imperativo, ou seja, ela se torna uma ordem. Jesus está dando um comando: olha, venham a mim, estejam comigo, participem comigo daquilo que eu estou fazendo, sigam-me. Esse é o comando de Jesus para que nós possamos estar com Ele. E sabe, amados, quando nós decidimos e correspondemos a esse primeiro comando, a primeira coisa que acontece é que nós somos aliviados. Nós somos aliviados daquilo que está sendo uma sobrecarga na nossa vida. Mas eu tenho uma notícia para te dar essa noite. Se você nesse tempo tem vivido um peso espiritual ou um cansaço muito grande, eu preciso dizer para você que você não está carregando o jugo de Jesus ou o fardo que Jesus ofereceu para você.
Esse texto nos diz que o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave. O que Jesus oferece para nós em troca, quando nós vamos até Ele, é pegar aquilo que está sendo pesado, é pegar aquilo que está sendo uma sobrecarga, é pegar aquilo que está sendo uma destruição e dar aquilo que Ele tem. Sabe, amados, esse é o primeiro comando de Jesus. Essa mesma palavra, vem a mim, vinde a mim, ela também está ali em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. Jesus está à beira do mar da Galileia. E ele então vê dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse então Jesus, novamente a mesma palavra no imperativo: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e foram seguir a Jesus. Aqueles jovens, aqueles meninos, garotos, na verdade Pedro mais velho, o outro um garoto, deixa as suas redes, deixa o seu barco ali à beira da praia e obedece o primeiro comando de Jesus: venham a mim, sigam-me, estejam comigo. Sabe, amados, nós precisamos entender que o primeiro chamado de Deus para as nossas vidas é para que nós possamos estar com Ele. Deus nos chama primeiro para estar com Ele, para ir até Ele. Isso é um comando. Deus está chamando você para um nível de relacionamento maior. Deus está te chamando para um nível de entrega maior. Essa primeira ordem que Jesus nos dá, ela é muito importante, porque ir até Jesus significa desfrutar daquilo que Ele tem, significa experimentar da sua presença, da sua bondade, da sua alegria, experimentar daquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Salmos capítulo 34, versículo 8 ao 10, olha o que a palavra diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são santos, pois nada falta àqueles que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Sabe, amados, nós precisamos experimentar da presença de Jesus. Nós tivemos aí 5, quase 6 meses. Muitas pessoas talvez trabalhando em home office, trabalhando em casa, e eu pergunto a você: você foi até Jesus? Você experimentou dessa doce presença? Esse é o primeiro comando. Sabe, amados, o trabalho do cristão, na verdade, ele não começa no exercício dele, mas ele começa no conhecimento daquele que o chamou. Ei, antes de você tentar fazer alguma coisa para Jesus, você precisa conhecer de fato quem é Jesus. Você precisa conhecer de fato aquele que te chamou, aquele que está te chamando: vem até mim. Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. A instrução que Paulo dá para Timóteo é o seguinte: ei, Timóteo, primeiro você precisa conhecer, primeiro você precisa cuidar de você mesmo, primeiro você precisa ter relacionamento com Deus, com a palavra, primeiro você precisa ter uma vida de santidade, e assim então você cuidar de outras pessoas. Amados, essa é a primeira ordem, o primeiro comando de Jesus. E eu quero que você entenda, porque eu vou ser um pouco rápido aqui essa noite, mas eu quero que você entenda que Jesus te chama para um nível maior de relacionamento. Jesus chama você que está cansado, Jesus chama você que está sobrecarregado, Jesus chama você que está enfermo, você que está doente, você que está passando por opressões. Ei, Jesus está te chamando essa noite para vir até Ele, para estar com Ele. Esse é um comando. Ouça essa ordem e seja amigo de Deus respondendo a essa ordem. Se você obedece, se você se relaciona com Jesus, se você dedica tempo para estar com Ele, ei, a sua obediência vai causar um impacto, uma grande mudança. A segunda ordem que eu quero falar aqui essa noite eu falei a primeira, que é: vinde a mim. Jesus chama você para estar comigo. A segunda ordem que eu quero falar essa noite é: ficai.
Primeiro é vinde, e agora ficai. Olha só o que o texto diz em Lucas capítulo 24, versículo 49. Olha o que Jesus falou aos seus discípulos: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até serem revestidos de poder do alto. Sabe, amados, a segunda ordem que eu quero dizer para você que Jesus nos chama depois de vir, depois de conhecê-lo, depois de se aproximar, é: ficai. Ficai aonde Ele determina, ficai aonde Ele plantou você, ficai aonde Ele estabeleceu você. Atos capítulo 1, versículo 4: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que eu disse que de mim ouvistes. Sabe, amados, quando Jesus fala aos discípulos para ficarem em Jerusalém, não era uma missão tão fácil assim, não era uma missão tão tranquila. Afinal de contas, Jesus, poucos dias depois de falar essa palavra, de dar esse comando sobre o ficar, Jesus foi crucificado, lembra? Jesus foi preso no madeiro, morreu por mim e por você naquela cruz. E os discípulos de Jesus começaram a ser perseguidos naquela cidade, ali em Jerusalém. Lembra, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Os discípulos começaram a ser perseguidos. Não era uma missão tão fácil, porque eles estavam passando por risco de vida. As coisas poderiam dar ruim, poderiam ser ruins na vida deles. E eles estavam com medos, atemorizados. Essa é a verdade. Não era uma missão tão fácil. Mas ficar em Jerusalém era um comando que Jesus tinha dado. Ficar naquele lugar onde Jesus determinou significava receber algo que Jesus havia prometido. E sabe, amados, eu quero falar sobre isso com você. Eu quero que você pense rápido aqui comigo. Quando eu falo ficar em Jerusalém, eu não quero que simplesmente você pense naquela cidade que está lá em Israel, cidade maravilhosa, cidade de Davi, cidade que Jesus tanto ama. Mas eu quero que você pense na sua Jerusalém, aonde Jesus determinou para que você ficasse hoje, aonde Jesus determinou e deu um comando para que você se estabelecesse, aonde Ele te colocou, aonde Ele plantou você. Sabe, queridos, você tem uma Jerusalém. Eu não estou dizendo simplesmente da Jerusalém física que está lá em Israel, mas a Jerusalém aonde Deus te plantou. E eu quero dizer que você entenda essa cosmovisão daquilo que eu quero trazer, que hoje o lugar em que você está, aqui é a igreja, o templo, comunidade cristã de Ribeirão Preto, você que faz parte dessa casa, você que faz parte dessa família, ei, você tem uma Jerusalém, você tem um lugar que Deus determinou para que você ficasse, para que você estabelecesse, para que você crescesse, para que você fosse revestido de poder. Sabe, amados, eu não sei você, mas os cultos presenciais voltaram, e eu estou muito feliz com isso. Eu estou muito satisfeito, porque nós podemos, mesmo que distantes um do outro, nós podemos estar juntos no mesmo lugar, em comunhão, adorar a Deus e receber aquilo que Ele tem para nós. A verdade, querido, é que na comunhão Deus estabelece a bênção. Esses discípulos que ficaram em Jerusalém são os discípulos que foram revestidos de poder, porque ali no cenáculo, juntos e unânimes em oração, o Espírito veio sobre eles e os capacitou a executar uma obra maravilhosa. Sabe, amados, estar em Jerusalém, estar aonde Deus mandou, aonde Deus ordenou, aonde Jesus determinou, significa receber uma promessa, significa receber um poder que vem do alto. Sabe, amados, como nós somos ministrados nos domingos aqui, em todos os cultos que aqui acontecem. Eu quero incentivar você a ficar na sua Jerusalém. Você que está me ouvindo ou vai ouvir depois, ei, se conecta com a Jerusalém onde Deus te plantou. É maravilhoso tudo que você pode ouvir aí fora. Aliás, hoje os canais do YouTube e redes sociais estão recheados com tantas palavras, tantos pregadores. E eu não te proíbo disso. Eu simplesmente te dou um conselho: escolha bem aquilo que você vai ouvir, escolha bem aquilo que você vai comer. Será que é aquilo que os seus pastores estão ministrando aqui?
Será que é aquilo que os seus pastores estão dando às suas ovelhas? Sabe, queridos, fiquem na sua Jerusalém, ou conectado aqui nesse lugar. Então ficar em Jerusalém é isso. E por que Jesus fala sobre o ficar, sobre o permanecer? Sabe, amados, muitas pessoas, as multidões, elas vêm até Jesus, mas poucos são de verdade aqueles que permanecem. Quando eu olho ao longo da história, tanto de tempo que eu faço parte aqui dessa família maravilhosa, quantas pessoas vieram até Jesus, passaram entre nós, mas não permaneceram, não ficaram, desistiram, seguiram o seu próprio caminho, mas não ficaram onde Deus as plantou. Aqueles que permanecem em sua presença, onde Ele os plantou, certamente serão aqueles que irão alcançar a sua promessa. Sabe, amados, nós precisamos estar e ficar com Jesus. O primeiro impacto é quando você vem até Jesus. Você às vezes recebe o seu milagre, você recebe a sua libertação, você recebe a sua cura, você recebe a resposta que você procurava. E na maioria das vezes, depois de ter recebido tudo isso, você sai. Você não permanece mais. Cuidado. Olha o que Jesus diz. A palavra de Deus diz em João capítulo 6, versículo 26 e 27. Jesus respondeu: a verdade é que vocês me procuram, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai colocou nele o selo de aprovação. Sabe, amados, muitos desistem no meio do caminho. Muitos procuram, estão com Jesus, são satisfeitos, se alimentam de uma palavra de vida, se alimentam de uma palavra tremenda, maravilhosa. Mas na hora do confronto, muitas vezes, ou na hora de mostrar para valer se estão ou não, às vezes as pessoas desistem. Não seja como esses discípulos, como essa multidão que procurava Jesus apenas para saciar a sua fome, a sua sede, apenas para receber uma oração, uma bênção. Amados, a ordem de Jesus é ficar e permanecer, ainda que seja difícil, ainda que nós tenhamos passado por tempos de tribulação, por tempos de dificuldade, mas é hora de ficar, é hora de você mostrar que você é um verdadeiro amigo de Jesus, congregando na sua Jerusalém, congregando aonde o Senhor te plantou, estando nesse lugar. Sabe, amados, se você não está doente, se você não é do grupo de risco, se você não faz parte desse grupo de risco, não há motivo para você ficar na sua casa e deixar de congregar onde o Senhor te plantou, e deixar de estar onde Deus quer que você esteja. Ei, ficai, permanecer. Mostra, nós não queremos ser aqui irresponsáveis, dizer que você precisa fazer as coisas de todos os jeitos. Mas o que eu quero te dizer essa noite é que você precisa obedecer ao comando da voz do Senhor Jesus, e você precisa ficar na sua Jerusalém. João capítulo 6, versículo 60. Essa multidão que só se satisfazia, se alimentava e depois abandonou Jesus. Olha o que acontece. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa mensagem, quem consegue ouvi-la? Versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Sabe, amados, não deixe de seguir a Jesus. Não abandone a fé. Não abandone o lugar onde Deus plantou você. Não vire as costas. Não troque a bênção do Senhor por um prato de lentilhas. Não troque estar na casa de Deus para ficar em casa sem fazer nada, ou assistir um programa de televisão. Não troque um culto. Não troque aquilo que Deus está trazendo na sua vida. Talvez sejam coisas duras, coisas mais firmes, mas ficai e permanecei, porque a promessa é para aqueles que esperam, é para aqueles que permanecem. Ficar em Jerusalém significa um tempo de espera, significa um tempo de espera para algo que na verdade as pessoas nem sabem exatamente aquilo que vai acontecer, mas é algo espetacular, é algo prometido do Senhor. Nós precisamos permanecer. Eu sei que nesse tempo talvez muitas pessoas estão com medo dentro das suas casas,
apesar que a maioria voltou ao trabalho, a maioria voltou às suas atividades normais, mas há muitas pessoas que estão com medo de sair às ruas, de se conectarem a outras pessoas, pessoas que talvez estão com medo de ficar na sua Jerusalém. Isso aconteceu com os discípulos ali também. A Bíblia diz que depois da morte de Jesus, lá em João capítulo 20, versículo 19, chegado pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou então Jesus no meio deles e disse: paz seja convosco. Sabe, amados, depois da morte de Jesus, os discípulos se trancam dentro de uma casa. Eles ficaram ali em Jerusalém, mas com medo, trancados, trancafiados num cômodo, e com medo de viverem aquilo que Deus os chamou para fazer, com medo de talvez mostrarem que se verdadeiramente eram amigos de Jesus, ou simplesmente eram iguais àquela multidão que apenas queria se satisfazer. Jesus aparece no meio deles e diz: ei, paz seja convosco. Sabe, amado, se você está conectado aqui agora, se você vai ouvir essa palavra aqui depois, eu quero te dizer em nome de Jesus, se algum medo, alguma coisa aflige você, eu quero te dizer que o Espírito Santo está aí na sua casa, e Ele está dizendo: paz seja com você, receba da minha paz, seja lançado fora todo medo. Ficar em Jerusalém significa receber uma promessa do Pai e daquilo que Ele nos chamou para fazer. Sabe, amados, nós precisamos entender. Às vezes as pessoas desistem. Eu fico imaginando e pensando, né? Quantas pessoas não têm vindo aos cultos, não têm permanecido, não têm frequentado a igreja. Amados, eu fico aqui pensando, cuidado para você não desprezar isso. Cuidado para você não só tomar um caminho errado, mas cuidado com levar outras pessoas a isso também. A Bíblia diz que Pedro desistiu de tudo. Depois da morte de Jesus, de ter negado Jesus por 3 vezes, Pedro desiste de tudo. Pedro desiste de tudo e ele volta para Galileia. Ele volta para onde Jesus o tinha chamado daquele barco, da onde ele deixou aquele barco. Pedro volta para ser um pescador de peixes normais, mas Jesus o tinha chamado para ser um pescador de homens. Pedro deixa de viver aquilo que Jesus o chamou para fazer e volta para aquele lugar, para Galileia. Volta para o seu conforto, e fazendo isso ele leva muito dos outros. Isso está lá em João capítulo 21, versículo 3. Porque às vezes o líder, quando ele desiste, quando ele abandona, ele leva consigo outras pessoas juntos. Amados, cuidado para você não desistir da sua Jerusalém. Cuidado para você não desistir daquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que Deus ordenou você. É tempo de ficar, é tempo de permanecer, é tempo de estar juntos, é tempo de nos conectarmos com todos os meios de segurança, mas no Espírito, seja numa transmissão, mas seja presencial. Você que pode estar aqui na igreja, é tempo da gente se conectar de novo. É tempo da gente, sabe, reconstruir, é tempo da gente avançar, é tempo da gente crescer. Precisamos ficar em Jerusalém. Não desista, não desista de Jerusalém, não desista da onde Deus plantou você. Quantas pessoas abandonando a fé, não seja você uma delas. Suporte. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, Paulo disse a Timóteo: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus. Não desista, não fuja, não largue a casa do pão, não seja como Elimeleque. Lá em Ruth capítulo 1, a história conta que esse homem Elimeleque, depois que uma grande crise aconteceu em Belém, uma escassez, muita fome, esse homem sai de Belém, sai da casa do pão e vai para a terra dos Moabitas, tentando fugir da morte. Encontra a morte lá no campo do inimigo, na terra dos Moabitas. Sabe, amados, não fuja, não saia da onde Deus plantou você. Essa é a casa do seu pão, essa é a casa do seu alimento, esse é o lugar onde você é suprido das suas necessidades. Esse é o lugar onde Deus satisfaz a sua alma. Esse é o lugar onde Deus traz cura, onde Deus traz poder na sua vida. Permanecer e ficar em nome de Jesus.
A terceira ordem que eu quero correr aqui para a gente poder terminar. A terceira ordem que Jesus dá para nós, a primeira é: vinde a mim. A segunda é ficar e permanecer. Seja perseverante, espere a promessa. Não espere as coisas acontecerem rápido na sua vida, mas seja perseverante, porque é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A terceira ordem que Jesus dá para nós é: ide. Olha que interessante, primeiro nós viemos até Jesus, primeiro nós nos conectamos com Ele, nós somos curados, somos sarados, somos libertos. Mas a segunda ordem que Jesus nos dá agora é ficar, é permanecer, é esperar o poder, é ser revestido desse poder, é receber a palavra dos seus pastores, dos seus líderes, é estar em aliança, mesmo que o tempo seja difícil, mesmo que as coisas estejam inconstantes, mas é ficar onde Deus plantou para que você cresça, para que você avance na promessa. Mas a terceira ordem de Jesus é ide. Mas nós estamos num tempo do ide. Nós estamos num tempo de fazer grandes coisas nessa cidade. É tempo de ir, é uma ordem de Jesus aos seus verdadeiros discípulos e amigos. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Olha o que o texto diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A terceira ordem de Jesus para nós é: ide. E a promessa dele é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você quando? Ele está com você apenas quando você está sentado no seu sofá, desfrutando de um culto. Ele está com você apenas quando você está se alimentando na sua mesa, apenas quando você está no seu conforto. Não, Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você vai, quando você está indo, o Senhor é contigo. Quando você obedece esse comando de ir, Ele é contigo. Não faz sentido, amados, não faz sentido nesse tempo nós ficarmos no sofá de casa, descansando apenas, desfrutando apenas de ouvir uma palavra, sem obedecer esse comando, sem fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Atos capítulo 1, versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aonde? Em Jerusalém, nesse lugar. Ficai aqui, porque o poder está vindo. Esse é um dia, na verdade nós estamos no ano de promessas. Há uma promessa liberada sobre nós: eis que faço coisas novas diante de vocês, acaso não vês? Há uma palavra, o ano não acabou. E se você permanecer, se você ficar nessa Jerusalém, se você obedecer o comando de Jesus, olha o que acontece em Atos capítulo 1, versículo 8: depois que descer o Espírito Santo sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, em Ribeirão Preto, em São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. Se você ficar, se você permanecer, o Espírito vai vir sobre você. Porque o Espírito, ele tem aliança com quem tem aliança. Ele tem, derrama do seu poder com quem tem unidade, com quem congrega, com quem está junto. É isso que acontece. Então, amados, eu não vejo sentido em recebermos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, essa presença transformadora, essa presença regeneradora. Eu não vejo sentido em receber esse poder para ficar em casa chapado da presença do Espírito Santo. Aliás, é gostoso e eu gosto muito. Tem amigos aqui que amam isso. Eu amo ficar chapado na presença de Deus, ficar chapado, cheio do Espírito. Mas, amados, a intenção do poder do Espírito na sua vida é trazer sim uma transformação, mas a intenção é te fazer uma testemunha viva. É que você seja uma testemunha viva, e para que você possa ir em todos os lugares dessa cidade anunciando a paz de Deus. Nós estamos num tempo de casa de paz. Não há melhor momento do que esse para você corresponder a esse comando de ir, de ouvir e obedecer a Jesus. Entender, amados, que não são os seus pastores apenas que estão mandando, é a palavra de Deus. O ir, obedecer essa direção vai causar um impacto, porque é na palavra de Deus, isso está escrito.
Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Depois que Jesus sai do deserto, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e pregar liberdade aos cativos, e restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ei, deixa eu te dar uma notícia: o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, Ele está sobre você. Ele ungiu você, Ele veio sobre a sua vida. Você teve uma experiência, você que veio até Jesus, você que ficou. Então é tempo de ir, é tempo de obedecer esse comando, porque o Espírito do Senhor é com você. Amados, nós precisamos obedecer essa direção. 2 Coríntios 5:20. Quando você obedece essa direção, sabe o que você se torna? Quando você recebe o comando de ir, você vai. Você abre casa de paz, você anuncia o Evangelho, você prega a palavra. Sabe o que acontece? Olha o que Paulo fala: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Mas você é um embaixador de Cristo nessa terra. Você é um agente transformador de Cristo nessa terra. É um agente de transformação. É tempo de ir, é tempo de obedecer esse comando, é tempo de sair do seu conforto. Não é tempo de voltar para Galileia, não é tempo de voltar para o seu comodismo. Se você está no comodismo, ei, deixa o Espírito Santo entrar na sua vida agora, em nome de Jesus. Tirar esse comodismo, colocar você de pé. Receba essa palavra em amor. É em amor que eu falo isso. Provérbios capítulo 24, versículo 11. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que estão levados para a matança, se puderes retirar. Livra essas pessoas. Mas nós precisamos anunciar a palavra de Deus nesses dias. Precisamos sair por todos os cantos dessa cidade. Aliás, nós não vamos sair presencialmente, porque nós estamos com todos os cuidados. Mas, querido, nós temos a internet, nós temos esse mundo online, virtual, onde nós podemos nos conectar a várias pessoas. É tempo de você ir, é tempo de você fazer o reino de Deus avançar, é tempo de você fazer essa obra crescer, essa obra avançar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É um mandamento do Senhor, é um mandamento. Paulo fala, 1 Coríntios 9,16: se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar. Sabe, amados, deixar de pregar o Evangelho é um ato de egoísmo, e se torna até um pecado, porque se o mandamento é amar o meu próximo como a mim mesmo, o ato de não pregar se torna um egoísmo e até um pecado. É uma obrigação, sim, mas é um privilégio. Ir e obedecer esse comando, essa ordem, é um privilégio. Marcos 16:20: eis, eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. É uma obrigação, é uma ordem, sim, mas é um privilégio, porque o Senhor vai cooperar contigo, o Senhor vai estar contigo. Sabe, amados, nós precisamos nos tornar verdadeiros amigos de Jesus. Precisamos obedecer o seu comando, precisamos obedecer a sua direção, as suas ordens, e assim nos tornarmos os seus amigos. Venha até Jesus, conheça, prove, veja como Ele é bom. Tenha uma vida de intimidade, de relacionamento. Lance sobre Ele o seu fardo, lance sobre Ele o seu jugo. Tomai esse fardo dEle, que é leve, que é suave. Ficai, permanecei aonde Ele te plantou, aonde Ele colocou você, na célula em que você está, na igreja que você congrega aqui. Ei, ficai. É tempo de retomar, é tempo de você voltar para Jerusalém, é tempo de você congregar, é tempo de estar junto. Não abandone, não despreze, porque nesse lugar o poder do Senhor vai vir.
É nesse lugar que o poder do Senhor vai nos encher. Nós seremos transformados, seremos levados a um novo nível de conquista em nome de Jesus, quando nós ficamos, quando nós obedecemos. Mas responda a essa terceira ordem e obedeça. Vá, anuncie a palavra a todas as pessoas. Eu quero chamar os ministros de louvor que já podem subir aqui. É tempo de ir, é tempo de anunciar. Sabe, amados, eu quero ler mais 2 versículos com vocês. Paulo diz assim aos Romanos, capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não se envergonhe de ir em nome de Jesus. Não se envergonhe de ir no nome daquele que é o Criador do mundo, do universo, daquele que fez todas as coisas. Ei, vá em nome de Jesus. Vá, represente esse Deus na vida das outras pessoas. Seja usado, seja um canal de transformação. Por quê? Porque o tempo é agora. João 9:4. Importa que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia, porque é chegado a noite quando ninguém mais vai poder trabalhar. Amados, se tem um tempo de anunciar a palavra, se tem um tempo de abrir casas de paz, se tem um tempo de levar a paz às pessoas, esse tempo é agora, esse tempo é hoje. Você que é cheio do Espírito Santo, você que é cheio dessa palavra, é hoje, é agora, esse é o momento. Porque vai chegar um dia que nós não vamos mais poder fazer isso. E talvez muitas pessoas vão para o inferno, e nós não vamos mais poder trabalhar nessa obra. Porque esse vai ser o fim e o começo para muitos. O tempo é agora. Não espere chegar a noite. Faça enquanto é dia. Porque quando a noite chegar, muitos não vão mais poder trabalhar. Venha até Jesus. Fique com Ele. Tenha aliança nesse lugar, na sua Jerusalém. Você entendeu? Não é o espaço físico lá em Israel, se bem que faz bem você ir lá, mas é esse espaço aqui, é essa casa, é essa família, é esse lugar que Deus derrama bênção sem medidas, esse lugar de cura, esse lugar de transformação, esse lugar de salvação. É tempo de você voltar para Jerusalém. É tempo de você assumir o seu posto. É tempo de você retomar. Ei, se você está com medo, Jesus está aí na sua casa agora e dizendo: paz seja com você. Volta e vai para onde eu determinei você ficar. Esse é o seu lugar. Agora, você está aqui, você tem aliança, então vá anunciar a paz, vá anunciar o Evangelho, vá anunciar a salvação, vá fazer grandes coisas, em nome de Jesus. Eu termino dizendo para vocês uma breve história que marcou muito a minha vida quando eu ouvi, sobre pessoas que querem ir, sobre aqueles que querem pregar o Evangelho, custe o que custar, sobre aqueles que estão disponíveis, sobre aqueles que estão prontos para anunciar a paz em todos os lugares. É a história de 2 jovens de 20 anos de idade, conhecido como jovens moravianos. Eles moravam na Alemanha no século XVIII. E sabe, a história desse povo, dos moravianos, que aconteceu durante 100 anos, eles tinham uma prática. Todos os dias eles oravam durante 24 horas. 24 horas, turnos intercalados de oração. Era uma torre de vigia. E a oração deles era simplesmente a oração naquilo que eles estavam dispostos a ser uma resposta. Pois bem, durante esses 100 anos, nasceram 2 garotos, 2 jovens moravianos. E quando eles tinham 20 anos de idade, eles ficaram sabendo que um britânico, ele levou escravo da África do Sul, mais de 2.000 pessoas, para a Índia, para trabalhar para ele como escravas. Pessoas que morreriam naquele lugar, sem ver mais a sua família. E esse britânico leva essas pessoas, pessoas que não conheciam o Evangelho,
que não conheciam Jesus. O coração desses jovens começa a queimar, começa a arder. Afinal de contas, são embaixadores de Cristo, querendo anunciar a palavra de Deus. Esses dois jovens, eles fazem uma proposta para esse dono: olha, nos permita ir até essa ilha e pregar sobre Jesus, anunciar esse evangelho. A resposta desse dono é não. Esse evangelho não vai entrar aqui, nós não vamos receber vocês. Você pensa que esses jovens desistiram? Que eles abandonaram essa ordem de ir por todo mundo, de ir por todos os lugares? Não. Eles voltaram para o seu turno de oração e eles começaram a orar de novo. Mas agora eles oravam por aquilo que eles estavam dispostos a ser uma resposta. Eles ofereceram a própria vida deles em resposta àquela oração. E sabe o que eles disseram? Eles procuraram o dono daquela ilha de novo. Eles falavam: olha, nós temos uma proposta. Nós queremos nos entregar como escravos para sempre, para poder entrar nessa ilha. Pois bem, foi aceita a proposta. Aqueles jovens se despedem da sua família. Aqueles jovens de 20 anos de idade se entregando como escravos para ganhar 2.000 pessoas para Cristo, para anunciar o evangelho a 2.000 pessoas que nunca ouviriam o evangelho. E quando aqueles jovens estão no navio, à beira da praia, partindo à distância, despedindo da sua família, o choro era grande. Sabe o que eles gritavam de dentro daquele navio? Abraçados, 20 anos de idade, eles gritavam o seguinte: que o Cordeiro receba a recompensa do teu sacrifício. Sabe, amados, quando você anuncia a palavra de Deus, quando você anuncia o evangelho, quando você abre uma casa de paz, sabe o que você está dizendo? Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Essa é a verdade. Seja um agente de transformação, obedeça a ordem e vá. Seja uma resposta da sua oração. Em nome de Jesus, nós vamos cantar uma breve canção e vamos encerrar.